Olá pessoal, estamos de volta, segundo bloco aqui do nosso curso. Vamos continuar a resolução de questões do SESP. Vamos lá, paramos aqui, ó. Técnico STJ, a regionalização das diretrizes, objetivos e metas do PPA deve ser feita por macro-regiões econômicas. Questão típica, tá? A gente viu que o PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas. E não falei para vocês naquela hora, porque eu já sabia que tinha essa questão, a gente ia chegar aqui nesse ponto. Essas metas, essas diretrizes têm que ser regionalizadas. Agora, o que a gente pode entender por regionalização, né? Como é que é assim, Vinícius, regionalizar o PPA? Aqui ele fala em macro-regiões geoeconômicas. Não necessariamente, eu posso fazer recortes menores, tá? Que é o que estava escrito no próprio PPA 2016-2019. Então, a regionalização do PPA não segue um critério pré-definido. Não seriam regiões econômicas, não seriam aquelas regiões geográficas que a gente conhece, norte, sul, sudeste, centro-oeste. Pode ser um recorte menor. Por exemplo, a região da Amazônia é legal. Pode ser uma região específica, como o Vale do Paraíba. Pode ser uma região específica, como, por exemplo, né, o Recôncavo Baiano. Tá? A seca, o Triângulo da Seca Nordestina, podem ser várias formas, vários critérios de regionalização e cabe ao PPA e ao legislador definir exatamente quais são essas regiões. Então, quando aqui ele vem na questão e fala para você que deve ser feita por macro-regiões, a questão está errada, beleza? Não existe essa obrigação, tá? Então, o item aqui está errado. Beleza? Muito bem. Então, não há essa obrigação, item errado. Próxima questão, técnico do STJ 2018. Beleza? Vamos lá. Tá? A última lei do PPA foi elaborada como instrumento mais estratégico, na qual é possível identificar as principais diretrizes de governo em relação a dessas diretrizes e a relação dessas diretrizes com os objetivos a serem alcançados por meio dos programas temáticos, certo? É uma questão do PPA anterior, mas eu quero chamar a sua atenção pela estrutura da questão, tá? Hoje não se fala mais tanto só em programas temáticos e tal. Houve uma mudança do PPA, um PPA novo, e a gente vai tratar isso nesse momento oportuno. Mas o que você tem que entender é o seguinte, que o PPA ele é essa estratégia de governo. Ele não é imutável, a gente está falando em 4 anos, e na realidade do nosso país hoje, 4 anos é um sopro, né? Muito rápido e muda muito rápido, as coisas mudam muito rápidas. Então, ele vai traçar um plano estratégico com diversos objetivos que eu quero alcançar no período de 4 anos, que vão ser materializados por meio de ações orçamentárias dentro da LOA. Então, quando a gente estuda a classificação da despesa, a gente vai ver lá, por exemplo, ação orçamentária. Pode ser um projeto, pode ser uma iniciativa, uma atividade, ou pode ser uma operação especial. Então, a ação orçamentária é o instrumento que provém o alcance dos objetivos e metas do PPA. Então, ele tem essa característica bastante estratégica. Beleza? Então fica aí a dica para você, por isso que o item está certíssimo. Beleza? Vamos lá, analista TJ Pará 2020. Considerada uma inovação no sistema orçamentário brasileiro, a LDO, isso aqui está correto, tá? A LDO foi prevista na Constituição de 88. Antes da Constituição de 88 não havia nenhum instrumento semelhante ao que tem a LDO, então a LDO pode sim ser considerada uma inovação constitucional, tá? E orienta a elaboração da LOA e prevê a definição de... Vamos lá, pessoal, eu vou detalhar com vocês aqui em um slide aqui diferente, vamos lá, olha só, LDO, tá? LDO estabelece várias coisas, metas, tá? Metas e prioridades, tá? Metas e prioridades para as despesas de capital, tá? Metas e prioridades para as despesas de capital, tá? Orienta a elaboração da LOA. Orienta a elaboração da LOA, tá?
dispõe sobre alterações na legislação tributária, ok? Então, veja que eu tenho aqui várias atribuições, né, da nossa LDO, tá? Deixa eu até colocar aqui o artigo, no artigo 165, parágrafo 2º, lá da nossa Constituição Federal, tá? Então, vamos lá, ó. Estabelece metas e prioridades para as despesas de capital, tá? Além disso, vai orientar a elaboração da LOA, tá? Vai dispor sobre a alteração na legislação tributária, vai, além disso, estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então veja que eu tenho várias atribuições constitucionais da LDO, tá? Então guarde essa atribuição, isso aqui do artigo 65, parágrafo 2º. Além disso, não só apenas esses dispositivos, tá? Autorização para aumento, concessão de vantagem e admissão de pessoal. E isso na Constituição Federal. A gente ainda tem mais atribuições na LDO, na LRF sobre a LDO. Beleza? Então vamos lá. Ó. Metas e prioridades, ok. Mudanças na legislação de tributos, alterações na legislação tributária, podemos até marcar aí cola, pode ser que cola. Política de aplicação das agências de fomento das agências financeiras oficiais e formas de utilização da reserva de contingência. Aqui a gente entra numa característica prevista na LRF. Tá? Então a gente tem atribuições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. E a forma de utilização da reserva de contingência é justamente prevista lá na LRF, tá? Você vai ver aqui, ó, tá? Você vai pegar o seguinte, ó, artigo 5º, tá? Inciso 3 da LRF. Beleza? Artigo, já tinha colocado aqui, mas vai botar de novo, né? Artigo 5º, inciso 3, tá? É que a reserva de contingência está na LOA, mas a forma de utilização consta na LDO, portanto é o nosso gabarito. Vamos lá, metas e prioridades. Riscos fiscais, também, isso aqui também está previsto na LRF, então a questão aqui que já puxou mais do que a Constituição. Programação de desembolso, não, e forma de pagamento de precatórios também não. Essas duas últimas não constam na LDO. Metas e prioridade, ok. Metas fiscais também. Parâmetros para renúncia tributária, ok. Né? Vai ter que ter... Na verdade, nem é isso aqui, tá? Isso daqui a gente vai ter na LOA, né? O demonstrativo regionalizado do efeito sobre a renúncia de receitas. Tá? E o programa de duração continuada, você viu que está no PPA. Tá? As diretrizes, objetivos e metas dos programas de duração continuada. Letra D, condições para transferência de recursos a entidades privadas, isso aqui é ok, isso é atribuição mesmo da LDO, e aqui não. Esse limite para despesa discricionária não consta na LDO, tá? Isso aqui está na LRF, essas condições para transferência de recursos a entidades privadas, que são as famosas subvenções, né, sociais e econômicas previstas
lá na Lei 4.320, tá? E a letra E, forma e limitação de empenho, ok. Normas para regimes de previdência, destinação de recursos do orçamento fiscal e a Seguridade Social. Não é bem isso aqui, né? Seria mais a avaliação atuarial dos regimes geral e próprio de previdência e atribuição da LDO, beleza? Então, gabarito aí, realmente, letra A. Próximo aí, Procurador de Boa Vista. A admissão de pessoal por empresa pública municipal dispensa autorização específica na LDO, certo? Por quê? Porque a empresa pública municipal, ela compreende as estatais, tá? E as estatais estão dispensadas da autorização referida lá na Constituição Federal, beleza? Então, quando a gente fala que a Constituição exige a autorização para a LDO, exige autorização na LDO, né? A própria Constituição vai dizer para a gente que as estatais, que são as empresas públicas e a sociedade de economia mista, não precisa de autorização específica na LDO. Só a administração direta e a autárquica e fundacional. As estatais, não. Beleza? Mais uma ainda, Procurador de Boa Vista. A LRF, ao transformar a LDO de planejamento trienal, inclui o anexo de metas fiscais, nas quais estabelece as metas anuais do exercício financeiro que se refere e nos dois seguintes. Aqui eu quero chamar a atenção para você dessa questão da forma como o CESP cobrou. Veja, ele está pegando um raciocínio de um tema da LDO. A LDO, ela tem um prazo de vigência. Tá? Vamos até colocar aqui logo, né? Para facilitar para você, ó. LDO, tá? Elaborada até 8 meses e meio antes do fim do exercício financeiro. Aqui nós estamos falando de aproximadamente 15 de abril. Tá? É o prazo de elaboração e envio para o legislativo. E aprovação até o fim do primeiro período da sessão legislativa ordinária. Beleza? Tá? Até o fim do primeiro período da sessão legislativa ordinária. Beleza? Que atualmente, pessoal, 17 de julho, tá? E mais, se não for aprovado nessa data, o Congresso não entra em recesso. Beleza? Certo. Aí o que? Se ela é aprovada em 17 de julho, ela possui vigência até 31 de dezembro do ano seguinte, já que a LDO 2021 é elaborada em 2020. Então, julho teremos a aprovação da LDO do ano que vem, ela já entra em vigor. Por que ela já entra em vigor? Porque ela está orientando a elaboração já do orçamento para o ano que vem, não é isso? E, ao mesmo tempo, você tem a LDO 2020 vigente. Então, em determinada época do ano, julho, dezembro, você pode ter duas LDOs vigendo ao mesmo tempo, uma com referência para o ano seguinte e outra com referência do ano corrente. Aí, o que ele fala? A LDO, então, em tese, teria um pouco mais de um exercício financeiro de vigência. Ok. Aí a questão fala o seguinte: a LRF, ao transformar a LDO num instrumento trienal. Aí você fica, porra, como assim trienal? É porque muitas das características da LDO por exemplo, as metas anuais, né, de resultado primário e nominal são do exercício em vigor e dos dois seguintes. Então, eu tenho um período de 3 anos de metas que eu tenho que colocar na minha LDO. Então, quando o CESP coloca de forma muito inteligente, a LRF, ao transformar a LDO num instrumento trienal, você fala, transformou? Transformou por quê? Porque eu tenho as metas do exercício de referência nos dois seguintes. Então, eu tenho 3 anos. Beleza? Então, esse ponto aqui está correto. Olha só, volta para cá. Aí ele fala, incluiu o anexo de metas fiscais, exatamente, do qual estabelece metas do exercício financeiro para os dois seguintes.
Gabarito corretíssimo. Beleza? Corretíssimo. Então veja aqui, tá, pessoal? Que é uma questão inteligentíssima do CESP e uma prova de procurador, que exige um conhecimento jurídico. Aqui é mais de interpretação. Gostei muito dessa questão, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Beleza? Vamos mais uma aí, ó. Analista de controle externo TCE Rondônia. Para ordenar os trabalhos de elaboração da LOA, a Constituição Federal de 88 criou a LDO. Criou mesmo. Antes da Constituição, não havia a existência da LDO, que deve dispor sobre alterações na legislação tributária. Exatamente. Acerca dessas alterações, o STF decidiu. Olha só, sempre tem uma questãozinha de jurisprudência, né, para a gente poder resolver. Vamos lá, olha só. Todas as alterações de fatos geradores de leis tributárias somente entram em vigor depois previsto na LDO. Não. A LDO tem que dispor sobre a alteração na legislação tributária, certo? Mas nem toda alteração na legislação tributária tem que estar na LDO, beleza? Então, cuidado com esse ponto, tá? E aí, pessoal, letra B. As alíquotas só podem ser alteradas se houver previsão na LDO? Não. A LDO tem que dispor, mas não tem que mudar tudo, tá? Letra C. As isenções devem estar previstas na LDO. Ora, se ela tem que dispor sobre a alteração da legislação tributária, a isenção tem que estar na LDO. Cuidado, isso aqui está errado, tá? Você vai anotar aí no seu material, tá? A seguinte ADI. ADI 2464 de 2007 diz lá o seguinte, tá? Quando a gente diz que a Constituição Federal tem que dispor sobre alterações na legislação tributária, não significa que a LDO tem que tratar de toda e qualquer alteração na legislação tributária, tá? Isso daqui, né? O que a gente tem aqui nessa ADI? Uma importante frase, ó. A LDO trata das diretrizes do orçamento. Diretrizes orçamentárias. E essas diretrizes do orçamento não se aplicam ao direito tributário. Lógico, o direito tributário é um ramo autônomo do direito. Então não há que se falar, tá? Não há que se falar em condicionar o direito tributário ao direito financeiro. Essa foi a linha de raciocínio do STF. Então, o direito tributário possui reflexo direto no direito financeiro, principalmente na gestão das receitas. Mas é um direito autônomo. Você não pode submeter o direito tributário ao direito financeiro. São ramos autônomos. Mas, Vinícius, isso é um absurdo. Cara, isso é tão... quem já estudou mais a fundo, né, direito tributário, entende que o direito tributário é um ramo muito diferente, né, da ciência jurídica. Por exemplo, a exigência, né, de que uma pessoa se torne sujeito passivo da obrigação tributária, tá? Por exemplo, no direito civil, o negócio jurídico só existe se for praticado por um sujeito capaz, né? Então, ele tem que ter capacidade para os atos da vida civil. E 16, acima de 16, uma capacidade relativa, e acima de 18, uma capacidade absoluta, plena, salvo lá as exceções do direito civil. Mas a relação jurídica da pessoa com o Estado independe da capacidade civil. Então, o direito tributário é um ramo muito autônomo. Veja, não se submete, ele não está subjulgado, subentendido pelo direito civil, inclusive, que é o direito das pessoas, vamos dizer assim. Quanto mais é o direito financeiro. Então, o STF, atendendo a doutrina do direito, colocou e falou que não. Então, para que eu conceda a isenção, tem que ter lei própria para a concessão da isenção.
Lei aprovada lá nos ditames do direito tributário. Eu não preciso observar. Isso quer dizer que, então, se não consta na LDO, eu não posso aplicar isenção? Não é assim que deve ser raciocinado. O direito tributário não se submete ao direito financeiro, beleza? São ramos autônomos. Por isso que a letra C está errada. Questão maravilhosa e caiu no Tribunal de Contas, beleza? Vamos voltar aqui. Os benefícios fiscais podem não estar previstos na LDO. Esse é o nosso gabarito, tá? Então, podem não estar. Podem não estar. Se estiver, Vinícius, e se estiver? E se tiver na LDO alguma condição para benefício fiscal? Aí o legislador vai ter que falar o quê? Na hora de conceder a isenção tributária, ele tem que observar a LDO. Por quê? Porque a LDO é lei. A LDO é lei, a lei se aplica a todos. Então, veja, a LDO pode incluir ou não condições para benefício fiscal. Caso inclua, o direito tributário, a legislação tributária, tem que observar o que está na LDO por uma questão de legalidade. Legalidade. O Estado só pode fazer aquilo que a lei manda ou permite. Mas, se a LDO não falou nada sobre taxa de incêndio, a LDO municipal, posso conceder isenção da taxa de incêndio? Pode, pô. Basta que haja lei para isso. Mas se a LDO trouxer dispositivos acerca específicos dessa taxa, quando eu for aprovar a lei de isenção, tem que observar também a LDO. Então, por isso que a questão fala, podem não estar. Podem não estar, e se não tiver, vamos dizer que o direito tributário vai ter que fazer isso segundo as suas regras. Beleza? Questão muito bacana para a gente refletir um pouquinho, né? Letra E, todas as alterações da base de cálculo de leis tributárias somente entram em vigor no ano seguinte. Se previsto na LDO, não. Como a gente falou, existem o princípio da anterioridade nonagesimal e anual, né? Tem que ser observado isso, tá? E não precisa estar na LDO para que ocorra isso. Então, é uma questão muito bacana que trata aí do direito tributário junto com o direito financeiro. Beleza? Vamos lá, mais uma. Na lista TJ Amazonas. A lei de diretriz orçamentária deve obedecer unicamente o PPA aprovado no mandato do presidente da República que estiver em exercício falso, tá? Claro que não, ó. Vamos raciocinar o seguinte. Isso aqui é até um problema do sistema de planejamento e orçamento, né? Em 2020, ó. Em 2020, você sabe que eu vou ter que elaborar a LDO 2021, certo? E o PPA, na verdade 2020 não, 2019, tá? Então, em 2019, ano passado, o presidente teve que elaborar a LDO 2020 e o PPA 2020-2023. Ocorre que a LDO para 2020 é enviada em abril, tá? Em abril, envio. E o PPA, em agosto, o envio. Ora, então a gente tem um problema, porque a LDO tem que observar as regras do PPA? Tem, mas para o ano de 2020 ainda não tem PPA, pô. Então há uma incongruência, há uma falha no sistema de planejamento e orçamento no primeiro ano do mandato, porque a LDO, que vai estabelecer as metas e prioridades para o ano seguinte, vai ser elaborada sem ter o PPA de referência. E aí, Vinícius? E aí? É aí que eu te pergunto, e aí? A gente tem um problema, a gente tem uma falha. Existe um projeto de lei que já está na Câmara, né, dos Deputados, lá no Senado ele foi aprovado como PLS 229, tá, que lá estabelece a lei da qualidade fiscal e resolve o problema. Ainda não foi aprovada, vamos ver se os nossos deputados colocam em pauta isso. Que ela é uma lei que vai revogar, inclusive, a Lei 4.320, tá? Mas não sabemos ainda como vai acontecer. Mas eu tenho esse problema. Aí a questão fala assim, ó. A lei deve ser unicamente o PPA aprovado no mandato do presidente? Negativo, tá? Negativo, tá? Não necessariamente. Tá? E ele ainda fala, aqui estiver exercício, não tem nada a ver. Tá? Então veja que eu tenho aqui a LDO sem ter inclusive o PPA. Beleza? Uma questão muito boa aí. Ó. Próxima. Além de conter a relação das metas e prioridades da administração federal, a LDO também deve avaliar o cumprimento das metas do ano anterior, certo? Isso aqui está previsto lá
na Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso aqui é uma atribuição da LRF, beleza? Vamos lá. Auditor de controle interno, Controladoria de João Pessoa. Alterações na legislação tributária, incluindo reduções e aumentos, devem constar na LDO. Aqui é a questão para saber se você manja de interpretação textual ou se você meramente decorou o texto constitucional. Devem constar no texto da LDO alterações na legislação tributária. Devem. Por quê? Porque é competência constitucional da LDO dispor sobre alterações na legislação tributária. Aí ele coloca, incluindo reduções e aumento de alíquota. Veja, a LDO não vai aumentar e não vai diminuir nada, mas vai apenas o quê? Dispor sobre. Então eu falo assim, compete a LDO dispor sobre alteração na legislação tributária, incluindo aumento e redução de alíquota de tributo. Dispor sobre aumento e redução de alíquota, não aumentar e diminuir. Para isso vai haver uma lei específica. E mais, no caso de renúncia de receita, tem que constar na LOA o demonstrativo do efeito regionalizado da renúncia de receita. Então essa questão, e eu confesso para vocês que na época que eu vi essa questão, eu fiquei muito com o pé atrás, mas ela tem uma sacada de interpretação de texto aqui que derrubou muito candidato bom. Esse é o tipo de questão que diferencia quem entende do assunto, quem sabe interpretar texto e quem está apenas fazendo questão decoreba. Acertar a questão, marque a alternativa correta sobre atribuições da LDO, é mole. Esse é o tipo de questão que faz a diferença, que pode fazer a diferença principalmente nos concursos atuais que estão com poucas vagas e a concorrência está destruindo. Beleza? Então, questão aí sensacional. Vale a pena ver de novo. Alterações na legislação tributária, incluindo reduções ou aumento de alíquota de impostos, devem constar do texto da LDO. Devem sim constar do texto da LDO. A LDO não deve aumentar nem diminuir, mas deve tratar sobre o assunto. Questão aí sensacional. Mais uma. Técnico de controle interno. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento que regula a elaboração do orçamento e dispõe sobre prioridades na administração pública, certo? Orienta a elaboração da LOA. Talvez essa palavra você fique, mas Vinícius, orientar e regular são coisas diferentes. Veja que o CESP não fez tal distinção, tá? E lógico, fala sobre prioridades? Fala sobre metas e prioridades. Questão aí também muito boa para o cargo de técnico de controle interno, tá? Mais uma aí, Auditor de Contas Públicas, TCE Paraíba. À luz da Constituição Federal, assinale a opção correta quanto às leis orçamentárias. Vamos lá. Se o Poder Judiciário não encaminhar a proposta orçamentária no prazo previsto na LDO, o Judiciário mandar a proposta para o Executivo. Tá? O Poder Executivo deverá enviar ao Legislativo o projeto da LOA sem contemplar os recursos a esse poder. É lógico. Aí que o Judiciário que se vire para pagar seus juízes, seus servidores, né? Tem nada a ver. Na verdade, nessa situação, o Executivo vai considerar o orçamento vigente. Quem cala consente, o que foi aprovado esse ano tá bom demais. Beleza? B. A LDO deve anteceder a edição da LOA, independentemente da esfera federativa, em virtude do seu caráter anual. Certíssimo. E aqui, pessoal, por que ele fala isso aqui? Isso aqui está certo, né? Independentemente da esfera, Vinícius, como assim? Gente, existe um princípio constitucional chamado princípio da simetria. Então, regras de estrutura e organização do Estado são de observância obrigatória pelos demais entes federativos. Então, se tem 3 poderes na União, tem que ter 3 poderes no Estado, salvo se a Constituição falar o contrário. E no caso do município, a Constituição deixou claro que o município não tem judiciário, só tem legislativo e executivo. Tá? E no caso da LDO, mesma coisa. Se a Constituição prevê a elaboração de uma LDO e ela é prévia ao orçamento, porque deve orientar a elaboração desse orçamento,
os demais entes federativos também devem observar a mesma regra. Então, a LDO deve ser prévia à LOA? Sim, porque a Constituição assim determinou e essa é a lógica do sistema de planejamento. E deve ser independentemente de cada esfera? Deve, por força da simetria constitucional. Beleza? E em virtude do seu caráter anual, show de bola. C. As eventuais alterações na legislação tributária com impacto na previsão da receita devem ser incorporadas à LOA. Não, pessoal, não é que eu devo. A alteração na legislação tributária não é incorporada à LOA. Ela possui reflexo na LOA, mas a LOA não deve tratar sobre a alteração da legislação tributária, não. Até pelo princípio da especialidade, que é um princípio que trata que a LOA é específica para um determinado tema, inclusive não podendo receber emenda de assunto estranho, tá? D. O objetivo constitucional de construir um programa geoeconômico e social visando a redução das desigualdades regionais deve ser contemplado na LOA. E isso quem faz é o orçamento fiscal e o orçamento de investimentos. O orçamento fiscal mais o orçamento de investimentos compatibilizados com PPA e LDO, juntos possuem entre as suas funções redução das desigualdades regionais segundo o critério populacional, beleza? Então não é na LDO. E a letra E, ao presidente da República é vedado o envio de mensagem modificativa do projeto relativo ao orçamento, ao parecer da comissão de senadores, está errado, enquanto não iniciada a votação da parte que o presidente quer alterar, ele pode mandar a mensagem presidencial solicitando a alteração de um artigo, de um inciso, de um parágrafo, de uma linha ou qualquer outra alteração. Então ele pode alterar? Pode, desde que ainda não tenha sido iniciada a votação, até porque o projeto é dele, então as emendas são de iniciativa do presidente. Beleza? Galera, vou ficando por aqui, tá? A gente fecha esse segundo bloco, aí a gente vai para o terceiro bloco, provavelmente nosso bloco final de resolução de questões. Beleza? Vou ficando por aqui, forte abraço, até o próximo bloco.